falar para o Xande iniciar e já iniciou. Bom, pessoal, boa noite para vocês. Muito legal ver essa sala cheia, tá? Muito, muito bom mesmo a gente ter a participação de vocês. Então, vocês sabem que coordenador só entra dentro de sala de aula para dar notícia, né? Para dar notícia, né? Então, eu tenho duas notícias para passar para vocês. A primeira, pessoal, é que a gente vai ter novamente o edital de auxílio digital. Ele vai ser aberto de novo. Então, amanhã vai sair a publicação de um novo edital para auxílio digital. Exatamente igual àquele que alguns de vocês concorreram no início das atividades remotas e que, infelizmente, não foram contemplados. Então, qualquer um de vocês pode novamente participar desse edital de auxílio digital. As inscrições e a inserção das documentações vai ser do dia 29, que é segunda-feira que vem, até o dia 13/10. Então, serão 15 dias esse edital aberto para que vocês possam participar, inserir as documentações e, quem sabe, dessa vez conseguir esse auxílio digital. Ele vai acontecer nas mesmas modalidades que foi o edital passado, tá? Os alunos podem concorrer ao equipamento, o computador e a internet, ou pode solicitar somente a internet, ok? Então, não percam essa oportunidade. Ah, não deu certo da primeira vez? Vamos tentar agora de novo, tá? Principalmente quem já tinha tentado da outra vez, que foi a Andréia, a Atna, a Cláudia, a Mara, a Leopoldina, a Lidiane. Então, vamos tentar de novo, tá? É um novo edital. Assim que ele for publicado, ele vai ser publicado amanhã. Assim que ele for publicado, eu vou colocar ele no grupo do WhatsApp de vocês, tá? Aí vocês leiam ele de novo, confiram tudo que é necessário e se vocês tiverem dúvidas, tá? A gente vai estar aqui à disposição para poder ir tirando para vocês essas dúvidas, ok, pessoal? Não deixem de participar. Ah, professora, eu tentei da outra vez, não deu certo. Tenta agora de novo. A Luciene não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo normal? Eu estou. Luciene, tenta Aqui sair também e está. entrar novamente. Então, a primeira informação é essa, tá? Do edital de auxílio digital. Então, pessoal, entra lá, lê tudo direitinho, ok? E vamos tentar de novo. Se da primeira vez não deu certo, quem sabe dessa agora vocês consigam, tá bom? Vamos para o segundo recado. Isso mesmo, Lidiane, tomara que dê certo, tá? Lê o edital direitinho, tira essa primeira semana, são 2 semanas. Tira essa primeira semana para ler o edital, entender o edital e entender quais são os documentos que esse edital está pedindo. Separem tudo, organizem tudo e só depois de estar com tudo pronto é que vocês entram no site e façam a inscrição. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria de vocês entrou, fez a inscrição e aí o site deu 24, 48 horas para inserir a documentação, correto? Então, não façam isso dessa vez. Leiam o edital com calma, tá? Vejam quais são as documentações necessárias, organizem tudo e depois entrem no edital, entrem no site para fazer a inscrição já com tudo pronto e organizado, tá? Vai dar tudo certo, ok? Qual é o segundo recado que eu tenho para vocês? Nós, os professores, a gente se reúne uma vez a cada 15 dias para a gente conversar sobre tudo que está acontecendo nas atividades remotas. Isso é normal do nosso curso. Quando eram atividades presenciais, a gente também se reunia, só que aí, como não existia pandemia, a gente se reunia fisicamente lá na escola. Como agora as atividades são remotas, a gente se reuniu remotamente e aí a gente vai conversar sobre tudo que está acontecendo nas atividades remotas. E dentre algumas questões que os professores colocaram, foi que existem alguns alunos que estão com atividades muito atrasadas,
tá? O que que é isso? São atividades que foram passadas desde o início das atividades remotas, mas o aluno ainda não entrou no Moodle para fazer essas atividades. Então, eu venho até a sala de aula de vocês remota agora, para poder pedir que vocês tenham atenção, tá? Apesar de hoje, exatamente hoje, estão faltando 13 dias, aliás, isso, não, 16 dias, desculpa, para encerrar o semestre, tá? Então, vocês têm esse período para colocar as atividades de todas as disciplinas em dia. Por quê? Porque os professores precisam avaliar vocês para poder ter o critério de aprovação ou não nas disciplinas, tá? E um dos critérios era, além da participação nas aulas síncronas, nas aulas online, era fazer as atividades do Moodle, tá? Então, por exemplo, tem aluno que a gente sabe que já entrou no Moodle, porém não executou as atividades, porque lá fica registrado para todos os professores quem entrou, quem não entrou, quem tentou fazer atividade, quem nem tentou fazer atividade. Então, os professores, tanto a Ana Laura, quanto a Aline, quanto a Juliana, quanto a Marisa, precisam avaliar vocês para poder dar a aprovação de vocês nas disciplinas. E para isso acontecer, vocês precisam realizar as atividades. Então, eu estou entrando aqui agora para poder chamar a atenção de vocês para isso, tá? Não adianta vir e assistir a aula síncrona e não entrar no Moodle e fazer as atividades. Professor, eu tenho muita dificuldade. Professor, eu não estou conseguindo fazer. É para isso que os monitores estão aqui. A professora Juliana já conversou com os monitores, tá? Os monitores já estão atentos às necessidades de vocês, eles vão entrar em contato com vocês, ou melhor, vocês têm total liberdade para entrar em contato com esses monitores e pedir ajuda, tá? Eles já estão, já foram orientados e, inclusive, se disponibilizaram a ajudar vocês durante o final de semana, o fim de semana, que a gente sabe que é o período que vocês têm um tempo maior para fazer as atividades, mas a qualquer momento vocês podem chamar esses monitores, vocês podem chamar os professores, tá? Para poder estar ajudando nessas atividades. Porque sem as atividades a gente não consegue fazer avaliação. E sem avaliação a gente não consegue fazer a aprovação de vocês nessas disciplinas remotas. Ok, pessoal? Então, fiquem atentos, tá? Fiquem atentos a participar da aula síncrona, que é a aula online, tá? E fiquem atentos às atividades. E as dúvidas que forem surgindo, a gente tem esses momentos aqui online para a gente resolver. A gente tem o grupo do WhatsApp, os monitores estão lá no grupo do WhatsApp. É só vocês solicitarem a ajuda de algum deles e eles vão estar disponíveis para poder ajudar vocês a atualizar, né, as atividades que estão pendentes. Ok, pessoal? Combinado? Combinado. Muito obrigada. Valeu, eu que agradeço. Acho que era isso, né, Ana? Tinha mais alguma coisa que deixa eu passar? Não, é isso mesmo. E já está quase Não, acabando, né? Passou rápido, eu acho, né? passou muito rápido, né? Eu queria dar um recadinho para a Cláudia. Eu vi que ela entrou aí. Cláudia, eu precisava falar com a Andréia. Eu mandei, inclusive, uma mensagem no WhatsApp dela e eu precisava que ela me respondesse. Você pede para ela, por favor, Cláudia? Você sabe que tem até um meme disso, né? Falando assim que a aula remota parece sessão de Carrego. isso. E aí fica assim, fulano, você está me ouvindo? Fulano, cadê você? Dá um aceno. Obrigada, Cláudia. É isso mesmo. Pede para ela dar uma olhada no WhatsApp dela, tá bom? E pede para ela me responder. Então tá, gente. Obrigada, tá? Espero que vocês estejam conosco na etapa 2,
das aulas remotas. Na semana que vem eu vou entrar de novo na aula de um dos professores para a gente poder conversar um pouquinho sobre a etapa 2 também, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Ana, boa aula. Beijo, Xande, até a próxima. Beijo, Samara, boa noite. Então, vamos lá, pessoal. Vou colocar minha aula aqui, tá? Aproveitando o gancho da professora Samara, eu sei que são muitas atividades, né? São muitas atividades no Moodle que vocês têm que realizar. Então, eu coloquei uma atividade na segunda, referente à semana passada. E em relação a essa aula, em especial, para tentar ajudar vocês, eu vou deixar apenas a leitura dessa carta dos direitos e deveres que a gente vai falar hoje sobre ela. Não vai ter estudo dirigido para vocês conseguirem, quem não conseguiu ainda, porque eu sei que muita gente já conseguiu, tá com as tarefas em dia, mas tem muita gente ainda também que não conseguiu fazer todas as atividades. Então, eu vou deixar essa semana sem o estudo dirigido para vocês conseguirem... Peraí, Samara, quando mostra... Pode, Lindamar. E se você tiver alguma dúvida em relação às atividades do Moodle, se você não ficou em dúvida se enviou ou não, pode mandar mensagem lá no grupo para os professores que eles vão te responder. Inclusive, se você quiser, eu até te falo em relação a você. Eu acho que a única atividade que você não fez em relação à minha atividade, minhas tarefas, foram dessa semana, que eu coloquei essa semana, mas o resto está tudo certo. A não ser dos outros professores. Tá? É isso mesmo, Ana, Lindamar. Tudo que você tiver de dúvida sobre a atividade que você mandou, às vezes o computador não confirma essa mensagem, às vezes você fica em dúvida, pode perguntar para o professor, entendeu? Você marca o professor lá no grupo, fala assim, enviei sua atividade. Mas agora, com esse bate-papo que a gente teve, os professores também, junto com os monitores, já vão ficar mais atentos em quem tem alguma atividade pendente e eles vão entrar em contato com vocês também sobre essa atividade que está pendente, ok? Cristiane, eu estou corrigindo sim. O problema é que eu não estou conseguindo mandar igual a primeira vez no Moodle, que eu conseguia mandar um feedback para vocês. Então, eu tenho uma lista comigo com as atividades. E aí, no final, né, da aula, se alguém quiser que eu fale, eu tenho a relação aqui, eu falo até para vocês como que está a situação, se tem alguém faltando alguma atividade ou não, tá? Mas se eu não me engano, Cristiane, você também tá tudo certinho. Acho que você não está faltando nenhuma atividade, não, tá? Aí, no final da aula, vocês podem me perguntar ou mandar lá no grupo que eu respondo para vocês. E também, se vocês quiserem, pode mandar para os monitores. Eu acho que cada um tem um acesso mais restrito, acho que cada um tem algum monitor que tem mais contato. Vocês podem perguntar para eles, que a gente passa para eles também, tá? Então, eu vou começar agora a aula, que será, né, uma outra parte também em relação ao SUS, que agora a gente já falou sobre as leis, né, as leis que regem o Sistema Único de Saúde. Nós falamos de como o controle do meio ambiente, a sua influência na saúde da população. Falamos das formas de acesso, né, da população em relação aos atendimentos. E agora nós vamos falar de uma carta de direitos e deveres e formas de participação social. Eu não sei se alguém aqui já leu, já teve contato com essa carta. Se tiver, pode até colocar aqui no chat. Essa carta está disponível na internet. Como eu falei antes, eu coloquei ela lá no Moodle para vocês. Ela não é só importante para a profissão de vocês, né? Para a disciplina, mas ela é importante para a vida. Porque todo mundo aqui, algum dia, precisou e vai precisar do SUS, e essa carta é muito importante para saber quais são os seus direitos em relação aos tratamentos, em relação às internações, tá?
Então, a gente vai falar sobre ela um pouco hoje. Eu vou agora colocar aqui a aula eu vou colocar a aula, então eu não vou ter contato com o chat, mas eu vou olhando aqui de vez em quando para saber se tem alguma pergunta, alguma discussão, se vocês também tiverem, durante a apresentação da aula, tiver alguma experiência em relação ao que a gente vai falar sobre a carta, pode se colocar aqui, tá? Qualquer coisa eu vou te avisando também. Certo. Então tá. Então essa carta, ela foi criada em 2009, dia 17 de junho, mais precisamente, durante uma reunião, né, do Conselho Nacional de Saúde. Como eu já disse no começo, a Juliana também já relatou sobre ela, né? O Conselho é uma das formas de participação social, né, que a população ela tem contato com os gestores do SUS para conseguir, então, garantir, né, e defender os seus direitos em relação à saúde pública. Então, foi em uma dessas reuniões que surgiu, né, que foi criada essa carta. Essa carta, ela tem, né, ela coloca em relação aos direitos e deveres da população, não só no serviço público, mas também ela serve para o serviço privado. Então, não é só para o SUS, né? Então, as pessoas que também têm plano de saúde, que vocês vão ver em uma parte dessa carta, ela também, os seus direitos, eles estão regulamentados por essa carta. Então, ela é muito importante. Então, o primeiro artigo que fala, né, fala que todas as pessoas têm acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento, recuperação da saúde. Então, o que significa? Que todo mundo tem acesso ao SUS, né? Como a gente já disse várias vezes. E esse acesso, ele é ordenado e organizado. O que significa? Que as pessoas que precisam mais serão atendidas primeiro. Então, se a pessoa chegar muito grave, ela vai ser atendida primeiro do que uma pessoa que está grave ou pouco grave. Então, ela tem uma organização para poder garantir que todos vão ser atendidos no tempo certo, sem ter prejuízo com a saúde. Além disso, ela diz que o primeiro contato que o usuário ele vai ter com o SUS é o que a gente já falou na semana passada, que é em relação à atenção básica, integrada, né? Então, o primeiro contato a pessoa vai conseguir entrar pelo SUS vai ser pelos postos de saúde ou unidades de saúde, né? Então, ele consegue entrar ali e, a partir dali, ele vai tendo, né, o atendimento e suprindo as suas necessidades de acordo com a demanda. Porém, existem casos, né, que é urgência e emergência, a pessoa está com risco de vida, a pessoa está em estado muito grave, então ela deve ser atendida em qualquer unidade de atendimento do SUS. Então, se ela chegar na UBS, ela tem que ser atendida, se ela chegar no hospital, ela tem que ser atendida, se ela chegar, né, nas UAIs, como a gente falou semana passada, ela tem que ser atendida, porque é uma questão de emergência, ela corre risco de vida. Então, esse é um direito. Então, se você chegar lá no estado grave, você tem que ser atendido ali imediatamente, né, para evitar que você tenha risco à sua vida. Outra função importante é a utilização de ambulâncias ou SAMU. Então, o usuário ele tem direito, né, de ter uma locomoção para o serviço de saúde que ele precisa, né? Então, principalmente em risco de vida ou lesão muito grave, essa ambulância ele vai ter que levar essa pessoa, né, para a unidade que ela vai ser atendida e de forma segura e sem gerar nenhum risco a mais à sua vida. Então, essa também é uma função muito importante que tem que ser realizada, né? E, então, se a pessoa chegou, né, principalmente na atenção básica, né, que é a atenção primária, aquela que você vai ter acesso primeiro, você vai chegar lá e se você não, o tratamento que você precisa, né, para resolver o seu problema de saúde não for feito na unidade básica,
essa unidade, como a gente já disse, ela tem que te encaminhar, né, ou para o nível primário, ou para o nível secundário, ou para o nível terciário, de acordo com a sua demanda, tá? Então, é lá que ela vai regularizar se você vai ser atendido na unidade básica mesmo, ou se precisa ser encaminhado para outra unidade, né? Para outro nível de especialização, ou ambulatórios, ou hospitais. Outra função importante é quando, por exemplo, você chegou para ter um atendimento na unidade básica, só que a unidade básica ela está interditada, ou ela não tá realizando aquele tipo de serviço que você necessita. Então, ela tem obrigação de orientar você, né, de encaminhar para outra unidade, para outro local, para você ser atendido, ou se não for algo de emergência, eles vão te agendar para você conseguir, então, ter esse atendimento. Então, ela precisa te orientar em relação quando a unidade ela não pode atender naquele momento o usuário, tá? Então, o primeiro artigo é esse. O outro artigo importante em relação à carta é que todas as pessoas elas têm o direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver o seu problema. O que significa isso? Então, a pessoa chegou lá e ela está com risco de vida. Então, o tempo que ela tem que ser atendido é imediato, né? Ou, se possível, o mais rápido, né? Se não tiver como atender imediatamente, porque ela está correndo risco de vida. Então, os profissionais de saúde, nas unidades, elas precisam te atender imediatamente à sua necessidade. Então, claro que, infelizmente, a gente não consegue atender as pessoas, né, por conta da demanda imediatamente. Então, por isso que tem aquela classificação de risco para pessoas que estão muito graves ser atendidas naquele momento, e dependendo da gravidade, você pode esperar até 4 horas para ser atendido. Então, de acordo com esse tempo, você tem que ser atendido o mais rápido possível, tá? E nesse tempo, você precisa resolver seu problema, ou pelo menos ter um direcionamento para resolver o seu problema, tá? E o seu atendimento, ele tem que ter as tecnologias, então, os equipamentos necessários para você conseguir ser atendido. Então, se você precisa fazer um exame, a unidade, ela precisa, né, ou te encaminhar para algum lugar que é especializado, que vai conseguir fazer esse exame, ou realizar esse exame na unidade, né? Você também, se precisar de equipes multiprofissionais, né? Se você, por exemplo, vamos falar que você teve um acidente e machucou muito o rosto, então você vai precisar do quê? De um médico e também, talvez, de um dentista bucomaxilofacial. O que seria esse dentista? Aquele que que atende, né? Que trata fraturas, traumas de face. Então, é uma forma, né, de equipe multiprofissional, que você vai ser atendido por várias profissões de acordo com a sua necessidade, tá? Além disso, vocês precisam, vocês, usuários também, precisam saber ter todo o detalhamento da situação de saúde, da sua saúde, todos os possíveis tratamentos, por exemplo. Então, se você chegou lá, vamos dar o exemplo do COVID, você chegou lá com dor, falta de ar, né? Então, eles vão fazer os exames que foram necessários e eles vão ter que te falar, olha, dona Maria, você pode estar ou com uma pneumonia ou você pode estar com COVID. Então, a gente está fazendo os exames para conseguir, né, te medicar e te orientar da melhor forma possível. Ou também, se você fez um exame de sangue, está querendo ver em relação a alguma doença, eles têm que te falar, olha, de acordo com seus exames, o seu caso, a sua doença, o seu problema é este, né? Eles precisam também explicar de forma correta como que os exames que vocês precisam realizar, por que vocês precisam realizar aqueles exames, né?
eles precisam explicar de forma calma, tranquila, em relação aos resultados dos exames, né? Explicar o que o exame diz em relação à sua saúde, né? Falar também dos procedimentos em relação aos tratamentos, né? Se aquele tratamento que você vai realizar é cirúrgico, então que cirurgia é essa, como que é feita essa cirurgia, quanto tempo de tratamento, quanto tempo de recuperação, se vai ter alguma sequela, se não vai ter, né? Então, tudo isso eles têm que estar bem detalhado, né? E tem que ser explicado de forma clara para que o paciente entenda a situação de saúde que ele se encontra, tá? Outra coisa importante também é se o tratamento ele é invasivo ou não. O que seria isso? Se ele precisa de fazer alguma cirurgia, algum procedimento que há corte, anestesia, então tudo isso ele precisa estar claro para o paciente, né? Se esse paciente precisar de realizar algum procedimento que precisa de anestesia, que tipo que é essa anestesia? É geral? É local? É uma anestesia que tem duração curta, que é rápida, igual, principalmente, eu não falo aqui, a gente dá muitos exemplos da medicina, mas em relação à odontologia, a anestesia de odontologia geralmente é mais rápida, né? Não precisa de ter que passar por salas de recuperação, né? Mas então tem que falar que tipo de anestesia é essa, o tempo, se pode causar algum problema, igual anestesia geral, ela tem um maior risco. Geralmente vocês têm que realizar exames antes para ver se realmente vocês podem realizar esse tipo de anestesia, se tem que ter um cuidado maior, né? Se dependendo do diagnóstico da alteração da doença, qual parte do corpo essa doença ela afeta, quais são as sequelas que pode acontecer se você não realizar o tratamento, ou quais são as sequelas que você está atualmente que é causada por essa doença ou por essa alteração, né? Igual eu falei, tem que também falar o tempo, né, de duração da recuperação, do tratamento, se vai durar mês, se vai durar anos, se é um tratamento eterno, né, igual o exemplo, a diabetes. A diabetes, ela não tem cura, ela tem controle. Então, o médico ele tem que falar, olha, você tem diabetes, você vai ter que fazer um tratamento até o final da vida, né? Então, ele tem que falar isso certo. Ou não, é só uma infecção, né, que ela é curada e aí você não vai ter nenhum problema, nenhuma sequela, né? E todas as outras informações necessárias em relação ao seu estado de saúde. Outro direito importante, a família, ela tem o direito de saber o seu estado de saúde, exceto se você deixar por escrito falando que você não quer que as informações em relação à sua saúde seja passada para outra pessoa. Mas, caso contrário, a sua família ela tem o direito de saber seu estado de saúde, tá? Outra coisa importante, tanto para a medicina quanto para a odontologia, os prontuários, né? Que são aquelas pastas que têm a vida inteira sua em relação aos tratamentos médicos, odontológicos, que você já passou na sua vida. Então, ali tem que estar tudo detalhado, todas as informações. Vocês vão perceber, inclusive os alunos que estão no terceiro período, a gente escreve tudo no prontuário. Então, se no caso não conseguiu fazer um procedimento, vocês vão atender muitas crianças lá na UFO. Se você não conseguiu fazer um procedimento, se achou alguma situação importante, né, que precisa ser vista na outra semana, tudo você tem que escrever no prontuário. O prontuário é um documento muito importante, que respalda tanto o paciente quanto o médico. Então, existem casos de pacientes que já tentaram processar médicos, mas não conseguiram, porque estava tudo documentado no prontuário. Mas também existem o lado contrário, porque não estava no prontuário e aí a pessoa conseguiu ganhar a causa. Então, o prontuário é um documento e precisa estar bem detalhado. Então, o que tem que ter? O motivo do atendimento. Se a paciente foi internada, ele tem que estar escrito lá
toda a evolução clínica. Então, como o paciente chegou, como evoluiu, independente se evoluiu positivamente, evoluiu negativamente. Então, se o paciente piorou, se melhorou, ele tem que estar escrito ali. As medicações, né, que foram prescritas, que ele tomou, quanto tempo, a dosagem, né? Quais são os profissionais que aquela pessoa teve o atendimento, né? Quais são os médicos que avaliaram ela, quais são os enfermeiros, quais são os dentistas, os fisioterapeutas, todo mundo que passou ali, que atendeu aquele paciente, precisa estar escrito no prontuário, né? Teve algum procedimento cirúrgico, se esse procedimento cirúrgico, qual anestesia foi utilizada, né? Quanto tempo o paciente ficou sobre aquela anestesia, né? Quanto tempo de recuperação aquele paciente vai ter, então tudo. Os exames, a gente faz muito exame igual lá na odontologia, a gente faz muito raio-x, né? Então, esses exames, eles precisam estar no prontuário e a gente não pode perder. Inclusive, quando a gente não consegue ter, existe até uma tabela que você coloca todos os filmes, né, os raios-x que a gente tira durante os procedimentos, eles precisam estar no prontuário. Se está algum raio-x solto, a gente até tem hora que faz grampeia no prontuário para não perder, porque isso é documento e precisa estar tudo lá organizado, tá? Então, o prontuário é algo de direito do paciente, está bem detalhado. Outra informação importante no prontuário é em relação à transfusão de sangue, né? Se o paciente recebeu transfusão de sangue, qual sangue, né? A quantidade de sangue que ele recebeu, de quem, né? De quem eu falo, as identificações em relação ao sangue que recebeu, de como que ele estava, a sorologia. Então, tudo isso também precisa estar no prontuário, né? Outro direito. Então, o paciente chega com muita dor, né? Ou teve um corte, ou passando mal, com muita dor. Ele precisa ser medicado ou anestesiado. No caso, principalmente medicado. O paciente não pode ficar em sofrimento durante os atendimentos. Então, isso é direito do paciente. Se o paciente chegou, cortou a mão e ele vão realizar uma sutura e ele está sentindo dor, ele tem o direito de tomar um remédio, um analgésico, uma anestesia para não sentir dor. Ele não pode estar em sofrimento. Isso é um direito do paciente. Então, aqueles procedimentos odontológicos, claro que chega um momento que a gente precisa tem um limite de anestesia, mas a gente não pode fazer nenhum procedimento odontológico em que o paciente sente dor, igual cirurgias. Eu sei que tem casos que o paciente chega, principalmente para realizar exodontias, né, que é quando extrai o dente, vocês, principalmente os alunos do primeiro período, não tiveram contato, mas é quando a gente tira o dente, né, faz a extração. Muita gente chega quando precisa de extrair o dente, esse dente está infeccionado, a gengiva está infeccionada e é muito difícil da anestesia pegar, né? Então, a gente precisa acabar dando uma quantidade maior de tubete. Isso tem que ser realizado, mas claro que também tem que ser orientado e também tem um limite de anestesia a ser dada nesse paciente. Mas ele não pode, a gente tem que fazer de tudo para ele não sentir dor durante os procedimentos. Em relação às receitas, né? Em relação aos medicamentos que nós vamos passar para esse paciente. O nome, geralmente, nessas receitas, eles têm que ser o genérico. Por que o genérico? Porque, geralmente, é este nome que vai estar nos medicamentos disponíveis nas farmácias populares, naquela farmácia que o usuário ele pode pegar de forma gratuita, né? E, além disso, essas receitas, elas precisam estar com a dosagem, né? Então, quantidade de remédio que esse paciente vai ter que tomar, né? A dosagem, como vai usar, se é o quê? É uma pomada que vai passar numa região de uma queimadura? Não, é um remédio que a gente vai ingerir? Não, é um remédio que a gente vai inalar? Então, tudo isso tem que estar escrito de forma detalhada para o paciente, de forma clara. Geralmente, de preferência, né, não é que ocorre, pelo menos lá na UFO, teria que ser digitado, porque é a forma mais fácil do paciente e do farmacêutico conseguir ler
o que é aquela receita está pedindo, né? Qual remédio que aquela receita tá falando para o paciente tomar. Mas se não tiver como ser digitada, tem que ser de forma legível, tem que ser uma letra legível. Eu sei que médico, ele já, para entrar na medicina, ele tem que ter uma letra feia, né? Porque eu nunca vi médico adora ter uma letra feia, mas não pode, né? A gente precisa colocar uma letra que o paciente e o farmacêutico consiga ler e consiga seguir as orientações. Não pode ter códigos ou abreviaturas, então tem que ser geralmente colocados nomes em forma extensa, né? E além disso, o nome do profissional e o registro no conselho profissional, então no caso da odontologia, o CRO, no caso da medicina, o CRM, ele precisa estar na receita e o profissional ele tem que assinar e colocar a data de que foi enviada aquela receita. Então, isso tudo precisa estar nas receitas dos pacientes. Além disso, o profissional ele tem que sempre tentar indicar remédios que o paciente consiga pegar nessas farmácias populares, né, de forma gratuita. Caso a situação de saúde do paciente necessite de um remédio muito mais caro, que não tenha nessas farmácias populares, ele precisa prescrever e esse paciente ele vai, né, de forma geralmente, né, por pedido de processos para conseguir esse remédio, né? Então, geralmente é farmácia básica e se não tiver, esse médico tem que prescrever então, né? Porque principalmente é a vida do paciente em primeiro lugar, então se não tem na farmácia, o médico tem que prescrever, mas tem que prescrever pro usuário conseguir então esses medicamentos de forma que o SUS custeie esse valor desses medicamentos de alto custo. Eu não estou vendo aqui as mensagens, deixa eu só ver. Eu vou ver. Eu estou vendo. A Luciene falou no caso que eles atenderam uma paciente na situação onde você disse com necessidade de exodontia em paciente com grande infecção periodontal, inflamação periodontal. Isso, que é difícil, né, que anestesia pegar, mas a gente precisa, ele não pode estar em sofrimento, né, a gente precisa tentar deixar o paciente mais confortável possível, isso aí. Eu vou esperar que eu vi que a Jaqueline estava... Eu fico olhando do lado, pessoal, é porque como eu tenho a tela cheia da aula, eu não consigo ver o chat, então eu olho pelo celular. Tá bom, já tenta entrar e sair que você consegue, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, outro direito do paciente é que, principalmente aqueles pacientes mais idosos, né, pacientes acamados, que não necessitam de equipamentos ou de medicamentos que são dados em hospitais. Esses pacientes, eles podem ir para domicílio, então eles podem ir para casa e eles têm o direito de ter o tratamento continuado na casa, né? Desde que, claro, não precise de equipamentos que só existem em hospital. Mas ele pode, sim, ir para casa e ele tem o direito de profissionais da saúde ir até sua casa para ver a situação de saúde desse paciente, né? Então, isso é direito. Então, principalmente, quando a gente falou na semana passada, os agentes de saúde, né, falando que ia nas casas, principalmente aquelas casas de pacientes acamados, e aí, junto com esses agentes, sempre vai profissionais de saúde, então, médicos, enfermeiros, que vão visitar essas famílias que têm esses pacientes que necessitam de tratamento dentro de casa, para continuar esse tratamento até quando o paciente precisar, né? Porque, como a gente falou na semana passada, uma das leis, né? Dos princípios do SUS é que o paciente ele tem um acompanhamento pela vida toda, né? Então, se o paciente ele tem alguma enfermidade, alguma doença que precisa de acompanhamento a domicílio, ele precisa e vai ser acompanhado, ele tem esse direito de ser acompanhado. Em relação, né, quando o paciente ele chega na unidade básica de saúde, só que ele precisa de atendimento mais especializado, um atendimento mais
com tecnologias melhores, com maior atenção, né, que a gente precisa enviar ele para níveis secundários e terciários de saúde, os médicos, os profissionais de saúde da unidade básica, eles precisam fazer como se fosse uma receita, né, uma carta ou um documento na mesma forma, assim, de preferência digitada, se não tiver com a caligrafia legível, né, para a unidade que ele está enviando, né, para o hospital ou para a unidade ambulatorial que o médico ou o profissional de saúde está enviando aquele paciente. Colocar lá, naquele caso, o resumo da história clínica. Então, por exemplo, na odontologia, se chegou lá vou dar uma ideia do PROCED. PROCED é um atendimento na odontologia de relação a alterações bucais. Por exemplo, o paciente chega com feridas na boca, aí quando ele fazem biópsia e vê que é um câncer, né, bucal, a gente precisa encaminhá-lo para atendimento oncológico. Então, a gente faz um documento falando que o paciente procurou a unidade, quais são os sinais, né, que tinham feridas, que a gente chama de úlceras, que era indolor ou tinha dor, né? Vai escrever todos os sinais e sintomas do paciente, qual foi os medicamentos que foram prescritos para ele, quais foram as orientações. Então, tem que estar tudo detalhado para aquele médico, para o dentista ou para outro profissional de saúde que vai receber esse paciente, explicando por que encaminhou, né? Então, no caso que eu falei do paciente com câncer, que foi feita uma biópsia e foi detectado um câncer bucal. Então, ele estava sendo encaminhado para o tratamento. Então, tem que estar bem escrito, de forma detalhada, não pode pôr código, abreviatura, porque tem situações em que existem vários códigos, várias abreviaturas para uma mesma palavra, e isso pode gerar dificuldade na comunicação entre esses profissionais. Então, ele tem que ter de forma clara, né? Também colocar o nome do dentista ou do médico que está encaminhando esse paciente, o CRO, o CRM, né, que é o registro no conselho da profissão, e assinar e colocar a data também. Além disso, tem que colocar também a identidade da unidade que você está encaminhando esse paciente. Então, no caso, lá na odontologia, a gente fazia atendimento ali no 4T, onde vocês realizarão as clínicas, quando voltar tudo ao normal, né? No atendimento das crianças. A gente fazia naquele local. Então, a gente colocava que era na faculdade de odontologia, no hospital odontológico, estava encaminhando para o hospital do câncer, né? Então, colocava lá bem detalhadamente todas as informações para que o paciente chegasse lá no outro atendimento e o médico, o dentista ou outro profissional conseguisse se interagir, né? Entender o que estava passando naquele paciente. Outro direito do paciente é que o atendimento seja humanizado e acolhedor, né? Então, como a gente já disse, o paciente tem que ser bem recebido, ele tem que ser respeitado, os profissionais de saúde precisam entender o que se passa com o paciente, né? Quando a gente está doente, a gente já não está com um psicológico bom, a gente está com medo, a gente está com dor, a gente está preocupado, então a gente já não está bem. Então, o profissional de saúde, ele tem a obrigação de te atender de forma a te tranquilizar, te deixar bem, falar, olha, você está passando por esse problema, mas a gente vai tentar resolver, né? Tentar entender, conversar com o paciente, deixar o paciente explicar toda a situação, quais são o que ele está sentindo, por que ele foi ali, por que ele procurou, né, o atendimento, né? Outra forma, né, ser humanizado. Um exemplo que eu dou dessa humanização em relação ao Covid, a gente viu ou vê muito em reportagens, eu não sei se alguém aqui passou por isso, em relação a, por exemplo, os pacientes que têm Covid, eles precisam ficar isolados, eles não podem receber visita, né, de nenhum parente, de nenhum amigo, né, e acaba que fica um tempo, né, no mínimo o paciente ali tem que ficar isolado por 14 dias, 15 dias, então ele não tem acesso, né, às famílias e os amigos. Então, como que
os hospitais, né, as unidades, eles conseguiam fazer com que esses pacientes eles tinham contato com os familiares através de tablets, né, celulares. Então, eles passavam esses celulares, esses tablets para os pacientes conseguiam conversar de forma virtual com as famílias, e isso deixava o paciente mais tranquilo, a família mais tranquila. Isso é uma forma de humanização que acabava, né, que acaba influenciando muito na cura, né, na resolução dos problemas do paciente. Outra direito do usuário é não ter preconceito. Então, independente de quem está necessitando do tratamento, ele tem que ser tratado de forma respeitosa, sem preconceito, independente da roupa que ele veste, independente da forma do cabelo, tem que ser de forma sem preconceitos, né? E além disso, o médico ele não pode, né? Médico não. A unidade, ela não pode identificar aquele paciente com a identificação da doença. Então, o paciente ele tem câncer, coloca lá, paciente com câncer. Não, é o seu José e não pode falar qual é a doença, né? Não pode identificá-lo como uma doença. A identificação da doença tem que estar no prontuário. E, além do mais, ele tem que ser identificado pelo nome. Porém, se o paciente for um transexual e tiver um nome social, ele tem que ser atendido pelo nome social. Ele tem esse direito. Então, isso vai depender do paciente, da forma que ele se sentir melhor. Ô, Ana Laura, queria falar um pouquinho, posso? Pode. Essa parte aí, em relação ao paciente ter o direito de manter em sigilo a sua doença, a gente enfrenta muita dificuldade na hora que vai fazer um atestado. E talvez alguns de vocês que estão aí já passaram, já presenciaram isso, né? Porque várias vezes o paciente, a gente faz o atestado, o paciente fala que não quer que o CID, né, que é o Código Internacional de Doença, conste no atestado, e aí quando ele leva para a empresa de uma forma errada, ilegal, né, contra a lei, fala para ele que ele só vai aceitar, que ela só aceita o atestado se tiver o CID. E aí, até mesmo por estar numa posição mais desfavorável, não querer entrar em algum conflito com os empregadores, a pessoa ela, né, pede para incluir o CID, mas talvez com desconforto. Isso acontece, agora está acontecendo menos, né, porque as pessoas já sabem um pouco dessa informação, mas ainda acontece com uma certa frequência. Isso é verdade. Obrigado, professor Alexandre. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Algum comentário? Obrigada, Jaque. Então, vou continuar aqui. Qualquer comentário pode colocar aqui no chat, tá? Outra informação importante. Todo profissional de saúde que a gente precisa ter identificação. Então, ele tem que ter um crachá com o nome do profissional e qual é a profissão. Então, por exemplo, João, médico generalista, ou João, ou Maria, ginecologista, ou João, ginecologista. Então, tem que colocar o nome, né, para o paciente saber quem é você e qual a sua profissão, né? Porque muitas das vezes, principalmente quando o paciente ele está internado, vão vários médicos, vários profissionais ali, odontólogos, né? Ali na sala que ele está, né? No quarto que ele está. E o paciente ele fica sem saber quem que é. Então, é importante ter um crachá, não só o crachá, mas chegar lá no dia, identificar, olha, sou Maria, sou médico, ou sou dentista, sou técnico. Então, sempre ser identificado, né? Sempre ser identificado por um crachá. Se não, tem que estar, né, com o crachá. Mas também se identificar, falar seu nome e sua profissão.
Em relação, não, então, em pacientes que estão internados, né? Quais são os direitos? Manter a integridade física, né, do paciente. Então, sempre ter cuidado, ter delicadeza na hora do atendimento. Eu falo, aqui está falando sobre internações, mas a gente fala em procedimentos odontológicos, né? Vocês vão realizar restaurações nos pacientes, né? Vão colocar materiais que são pontiagudos. A sonda exploradora, que no primeiro período ainda não teve contato, mas é um instrumental muito fininho e ele machuca. Então, se você não tiver um cuidado, você acaba machucando o paciente. Isso não se deve. Então, tem que ter todo um cuidado para ter integridade física daquele paciente, para o paciente não sair machucado, né? Às vezes a gente está lá realizando um procedimento, né? Lá realizando a restauração, e a gente, sem querer, machuca a gengiva do paciente, principalmente as crianças, né, que a gente está atendendo, né? Aí a mãe chega, vê que o paciente está machucado, isso não é confortável, né? Então, a gente sempre tem que ter um cuidado com a integridade física do nosso paciente. Em relação ao paciente que está internado, né? Muitas vezes precisam fazer procedimentos que são um pouco constrangedor, né? Em caso de hospitais, geralmente existem quartos que são compartilhados, né? Só não é individual, né? Tem vezes que a gente vai no hospital, a gente divide quarto com outro paciente. Então, quando for realizar algum procedimento, é direito do paciente ter aquela privacidade, colocar aqueles biombos, né? Aquelas cortinas que preservam a integridade do paciente e o profissional consegue realizar o procedimento ali sem constranger o paciente por conta do paciente ao lado, né? Tem individualidade, então, saber que aquele paciente, né, quais são as suas culturas, né? Existem algumas culturas que a gente precisa ter cuidado em relação ao atendimento por conta de constranger aquele paciente. Então, saber quem é aquele paciente, se ele é muito tímido, quais são a situação de vida dele mesmo, para a gente conseguir deixar ele mais confortável, né, possível. Como eu disse, saber os valores éticos, culturais, religiosos, né, porque existem várias religiões que têm, a gente chama de dogmas, né, que tem leis que muitas vezes é mais restringido, né, principalmente os muçulmanos, né, a gente vê muito muçulmano que não pode ter muito contato físico entre homem e mulher, então a gente tem que saber mais ou menos esses valores para evitar, né, que esse paciente seja constrangido, né? Tentar ser confidencial o máximo das informações pessoais, então a gente não pode passar nenhuma informação pessoal daquele paciente para ninguém, né? Se está ali no prontuário, é para manter no prontuário e pronto, acabou. Tentar, igual eu falei, ter segurança do procedimento, né? Igual a gente falou da integridade física. Então, fazer procedimentos de forma mais segura para evitar que a gente tenha, que cause prejuízo na saúde do paciente e deixar o paciente bem emocionalmente, né? Mostrar, dar conforto para aquele paciente, explicar de forma detalhada como que vai ser aquele procedimento, perguntar se está tudo bem, se ele está sentindo algum desconforto, para ele se sentir bem, né, emocionalmente, principalmente pacientes internados que já estão em desconforto, né? Então, tentar sempre seguir esses direitos. O paciente, ele tem direito de ter atendimento agendado em hora marcada. Por exemplo, lá na odontologia, eu dou muito exemplo de lá porque a gente está lá. Os pacientes, eles são marcados, né? Então, a gente geralmente marca um paciente pela tarde e a gente coloca ali. Mas se no dia a gente for atender 2 pacientes, a gente coloca os 2 horários que o paciente vai ser atendido. Mas ele precisa marcar o local e a data, né? Geralmente, existem alguns casos que é por presença... por ordem de chegada, mas geralmente ele tem o direito, né, de ser serviços com hora marcada e dia marcado. Todo mundo tem direito a ter um acompanhante nas consultas e nos exames, né, então isso é um direito do paciente.
acaba que muitas vezes a gente, na odontologia, a gente pede até para os pais não entrarem para a gente conseguir ter um contato melhor com as crianças, né? Para a criança acaba que quando está com os pais ali, elas ficam mais manhosas, né? Dificulta mais o tratamento. Mas os pais precisam estar pelo menos no local, né? Então, ou na sala de espera daquele paciente, principalmente os menores de idade, mas todo mundo tem direito a ter um acompanhante durante os exames e consultas, principalmente aqueles exames em que a gente tem que, igual a endoscopia, que a gente precisa tomar aqueles analgésicos, né? A gente fica meio grogue quando volta, né, do exame, então a gente precisa de um acompanhante. Isso também vale para as internações, né? Então, pacientes internados, né? Claro que tem exceções, quando o paciente está no UTI, que aí não pode ser acompanhado. Mas, geralmente, pacientes internados, eles têm direito a um acompanhante, né? Principalmente idosos, crianças e pacientes que têm algum problema de autonomia. Então, por exemplo, algum paciente que usa cadeira de rodas, ou que está com os braços, né, todos enfaixados ou quebrados, a gente precisa ter uma pessoa para auxiliar, tá? Todo paciente tem direito, claro, né, exceto para UTI, né, que tem situações mais delicadas, mas todo paciente internado, ele tem direito, pelo mínimo, 2 horas de visita diária, de direito as pessoas irem pelo menos 2 horas no dia visitá-lo, né? Então, isso é lei, exceto, claro, por exemplo, no Covid, que a gente, né, um exemplo que a gente não tem como seguir essa lei por conta de ser um risco à saúde da população. Mas, fora essas exceções, o paciente tem esse direito de ter pelo menos 2 horas diárias de visita. Crianças que estão em época de atividades escolares, né? Crianças que precisam ir na escola, mas estão internadas, elas têm direito, né, a realizar no hospital, na internação, atividades escolares ou recreação, né? Principalmente crianças, adolescentes, para conseguir manter esse contato, então, com a educação e ter essas recreações, porque criança é muito agitada, né? Então, se tem condição, pelo menos no hospital, fazer algumas atividades recreativas para conseguir interter, já que já é uma situação tão delicada para o paciente internado. Em relação também aos tratamentos, todo paciente tem direito a aceitar ou aceitar ou negar um atendimento. Então, o profissional ele vai orientar o paciente em relação ao tratamento proposto, e esse paciente ele tem o direito de aceitar ou recusar esse tratamento, né? Exceto quando há risco de vida ou risco à saúde da população, né? Então, por exemplo, um paciente que está com Covid, está com sintomas, ele recusa fazer a quarentena. Isso é risco para a população. Então, isso não pode, né? Mas, tirando o que gera risco para a população, ele pode aceitar ou negar o tratamento. Pacientes que estão em fase terminal, né? Ele pode escolher o local onde ele quer finalizar a vida. Então, por exemplo, pacientes que já não têm mais, não precisam de equipamentos, né? Para manter os sinais vitais, né? Equipamentos que necessitam estar no hospital, ele pode, então, sair da internação e ir para casa, por exemplo, para ter, né, o final da sua vida em casa, né? Então, ele também tem esse direito quando o paciente já não tem mais como tratar aquela enfermidade, aquela doença. Como eu disse também, né, ele tem direito, né, de aceitar ou recusar o tratamento, né? Também ele tem direito
que outros profissionais que não trabalham naquele hospital, naquela unidade básica, têm direito a que esses profissionais que ele quer vá naquele hospital e realize os exames, né? Realize os exames ou avalie a situação médica daquele paciente, ele tem esse direito se ele precisar de outro profissional que não seja dessa unidade. Também pode, muitas vezes a gente precisa estar no local para marcar, né, para ser atendido. A gente precisa, na unidade básica, gerar a marcação. Claro que eu acho, exceto na pandemia, né, a gente geralmente vai. Mas quando a paciente não tem condição de ir ao local, né, na unidade básica para realizar a marcação do atendimento, ele pode, então, telefonar para essa unidade e marcar, então, esse horário para ser atendido. O paciente também, ele pode receber padres, pastores, né, durante as internações que eles estejam, se ele estiver internado, ele tem esse direito de receber essas pessoas. Claro, né, que qualquer ato religioso que pode ameaçar a rotina, né, que pode gerar constrangimento com as outras pessoas, ou gerar muito barulho, perturbar a rotina daquele hospital, ele não pode. Mas certo, se ele for não tiver nenhum procedimento que vai perturbar os outros pacientes, ele pode sim receber uma visita de um padre, de um pastor ali na sua internação. Outro direito importante é o acesso, né? Então, a gente pode perceber que em vários hospitais, unidades básicas, existem rampas, corrimões para melhorar o acesso dessa população ao hospital, né? Para cadeirantes e pessoas com deficiência conseguir ter acesso a essa unidade. Além disso, precisam de ter alternativas de comunicação, principalmente para as pessoas que são cegas, surdas, né? Se comunicarem. Então, eles precisam não ter limites para acessar esses serviços de saúde. Pessoal, eu vou passar um pouquinho do horário, porque como a Samara pediu o horário, só para finalizar, tá? Eu vou tentar não demorar muito. Em relação ao local, o ambiente, ele precisa estar, né, limpo, né? Esse hospital precisa estar limpo, ter conforto. Então, o paciente que está ali esperando para ser atendido precisa ter uma cadeira para ele sentar, né? Precisa ter ventilação, precisa ter água, né? Precisa ter um conforto, estar limpo, para esse paciente esperar de forma mais confortável e mais aciada possível, né? Então, eu pus essa foto aí para a gente ver. Lá tem lugar para sentar, é um lugar amplo, com luz, com água, tá? Então, precisa ter, pelo menos, essas disposição de necessidades básicas, né? Precisa ter um banheiro para esse paciente, para ele conseguir esperar, então, o seu atendimento. Então, como eu já disse, tem que respeitar, né, no atendimento, os valores culturais, os direitos, né, em relação a como que é aquela cultura daquele paciente, né, como que é a vida daquele paciente. Isso precisa ser respeitado e entendida pelo usuário. Por isso é tão importante a gente conversar com o paciente, para ele conseguir contar da sua vida e a gente conseguir atender da melhor forma possível. Outro direito importante, né, é que o paciente ele tenha sigilo das suas informações. Então, o paciente que está internado, que está sendo atendido, ele não pode passar essas informações da saúde dele para ninguém, a não ser que ele fale, né, que ele permita passar essas informações para uma pessoa. E se ele pedir essas informações, elas precisam ser passadas pelas pessoas, para esses familiares, principalmente quando ele vai, por exemplo, mudar de unidade básica, ele não vai ser atendido mais na UBS daquela região, ele vai mudar de cidade, mudar de bairro, ele pode pegar esse prontuário, né, e passar essas informações para esse outro local que ele vai ser atendido, né? E mesmo após a morte, as informações em relação ao estado de saúde, as informações pessoais desse paciente, ele não pode ser publicada, né? Ele não pode falar, ele tem que ser confidencial ainda.
né? Em relação à obtenção de laudo, relatório, atestado médico, sempre tem que ser justificado por sua situação de saúde, né? Então, o paciente ele pode recusar o atendimento, né, se ele quiser, e ele pode aceitar esse atendimento, mas em todo momento do procedimento, claro, igual eu falei, sem causar prejuízo na população, ele pode interromper esse tratamento, é direito dele, porém ele também tem o dever, a responsabilidade de estar responsável de não querer mais aquele atendimento, né? Então, ele pode ter o direito de negar, mas ele também ele tem a responsabilidade de estar negando aquele tratamento. Enquanto o paciente ele não é capaz mais de tomar decisões, né, ele está entubado, ele está em coma, né, ele tem o direito de ter uma pessoa, né, da confiança dele, familiar ou amigo, que vai tomar essas decisões, né? Ele, igual eu falei, ele pode receber assistência religiosa, psicológica e social. Eu acabei de ver aqui que a Lidiane perguntou, então, se atestado não é obrigado a ter CID. Então, Lidiane, não é obrigado, mas existem algumas empresas que elas exigem que o CID esteja colocado no atestado para poder, então, abater aquela falta no trabalho. Então, isso depende muito da empresa que você está trabalhando. E aqui em relação à pesquisa, né, então muitas vezes a gente tem contato com hospitais que estão realizando algumas pesquisas, igual, por exemplo, do Covid, na vacina. Então, a pessoa ela tem direito ou não de participar dessa pesquisa. Isso não vai interferir no tratamento dela, né? Então, se ela não aceitar, ela vai ser atendida da mesma forma. E se ela aceitar, os pesquisadores que estão realizando essa pesquisa, eles vão dar garantia, né, do cuidado, que vão ter atenção com esse paciente, que vai assegurar a saúde dele e não vai gerar nenhum prejuízo em relação à saúde, né, que ele vai estar sendo monitorado. E essa pessoa ela tem direito de recusar no meio da pesquisa ou do tratamento, de recusar, não mais participar da pesquisa. Então, isso também é direito dela. Tá? Ela também tem direito de expressar as reclamações, denúncias em relação aos tratamentos, atendimentos realizados nas unidades básicas ou nos hospitais, né? E também participar das conferências e conselhos. Pessoal, o que eu vou fazer? Como está passando muito do horário, eu vou deixar essa parte para dar junto com a semana que vem, tá bom? Em relação aos direitos, vocês têm alguma dúvida? Eu deixei ali, eu corri um pouco agora no final para a gente conseguir não extrapolar muito do tempo, mas a carta ela está completa lá no Moodle e é muito importante que vocês leiam, porque ela é muito extensa, então a gente não consegue falar aqui uma hora sobre ela. Então eu passei as informações mais importantes dos direitos, dos deveres. Eu vou falar semana que vem, tá? Junto com a próxima aula. E qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem falar alguma coisa agora, Ana Laura, travou? Pessoal, só um pouquinho, por favor, que a Ana Laura travou aqui para mim ou travou para todo mundo? Não, travou aqui também, alguma Xande. pergunta, opinião, pode falar. Ana, travou de novo, eu acho. Vou ligar para ela aqui e ver. Tá bom, Xande. Pessoal, só um minutinho, tá bom? Enquanto a Ana entra novamente na sala.
Ela já vai conectar para poder encerrar a aula, pessoal. Só um instante, por favor. Oi, vocês estão me ouvindo agora? Estamos. Desculpa, gente. Agora sim. Em relação, o Alexandre estava falando alguma coisa. Você queria falar alguma coisa, Alexandre? Não, eu entrei para falar somente do que você estava travada. Ah, tá. Então tá. Então é isso, pessoal. Aí qualquer dúvida, se vocês tiverem. Em relação às atividades, quem quiser que eu fale da atividade que está faltando em relação à minha aula, é só me perguntar aqui ou mandar no grupo que eu falo as atividades que ainda não foram realizadas. Aproveita essa semana para conseguir tentar realizar as atividades. Eu vou passar aqui para você agora, Andreísa. Deixa eu só olhar aqui. Só um instantinho. Andreísa, você só não tem... Eu acho que você completou todas as atividades. Estão me ouvindo, né? Estamos. Deixa eu só entrar aqui. Só confirmar aqui, Andreísa. Tá? Você fez todas as atividades, tá tudo certo, tá? Andréia, tá, vamos lá. Eu vou falando aos poucos. Ana Laura, Oi. eu vou falando o nome aqui do pessoal que E eu tá. vou falando, pode ser? Isso, beleza. Então, ótimo. Então você já falou da Andreísa, né? Aham. Agora é a Cláudia Alves. Cláudia, faltou só a última que eu coloquei nessa segunda, do sexto módulo, tá? Faltou só essa última. Leopoldina Martins. Leopoldina, também só a última que eu coloquei essa semana. Ana Rosa Souza. Também só essa dessa semana. Andréia Alves. Andréia, deixa eu ver aqui. Também só essa semana. Luciene. Luciene, tá tudo certo. Você já fez todas as atividades. Renata Davi. Renata também fez todas as atividades. Vamos ver, a Mirene está escrevendo aqui. Vamos ver, esperar um pouquinho. Mirena. Mirena, você tá faltando as atividades. Mirena, tá faltando a atividade do quarto, do quinto e do sexto módulo, tá? Regina Rezende. E, desculpa, primeiro é a Atna Ramos. Atna, só da última semana, só do sexto módulo. Regina Rezende. Regina, tá tudo certo. Ana Rosa, a gente já falou? Já, né? Ana Rosa, já acho que, deixa eu ver, deixa eu confirmar aqui. Falta só essa última semana, Ana Rosa. Então, o que escreveu somente Última semana eu falo é o sexto módulo, tá, pessoal? Então, do pessoal que solicitou foram somente estes. Tá. Qualquer dúvida pode colocar no grupo, fala com os monitores, eu vou passar essa lista para eles, tá? E aí eles conseguem entrar melhor em contato com vocês. E assim, a próxima atividade de estudo dirigido eu vou passar só na quinta-feira que vem, tá bom? Mas obrigada então a todos. Boa noite, bom final de semana para vocês. Valeu, pessoal. Boa noite.
Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite, Samara. Até. Atna, falta só o 6º módulo, tá? A última semana. Ouviu? Então, boa noite, pessoal. Tudo certo? Alguém tem mais alguma dúvida em relação às atividades? Não? Então tá. Qualquer coisa tá no grupo. Beijo.